Olá a todos, muito boa noite a quem já está aqui connosco, a quem estava à nossa espera. Começo por pedir aqui algumas desculpas, tivemos aqui alguns problemas técnicos, mas que ficaram resolvidos, mas pedimos desculpas e agradecemos o facto de terem esperado e de estarem aqui connosco mais esta noite. Então, para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Vilela, sou educadora de infância, sou cofundadora da Child Diary e este é o segundo episódio da nossa terceira temporada do podcast Conversas Pedagógicas. Por motivos profissionais e pessoais, o podcast deixou de ser semanal e passou a ser quinzenal. Irá sempre ser realizado às quintas-feiras, a não ser quando os convidados não podem às quintas e temos que alterar os dias, como esta semana, que é à quarta. Porque o que eu queria mesmo era que este episódio acontecesse. Portanto, para quem ainda não conhece, este é um podcast que vai durar em média 1h30, entre 1 hora e 1h30, e onde eu converso informalmente com profissionais e especialistas nas mais variadas vertentes da educação da infância, da parentalidade e da saúde infantil. Para quem está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Deixem-me que vos diga que isto é um podcast gravado e que depois vai ficar disponível em todas as plataformas de podcasts e também que ficará disponível na Child Diary Webinars. Para quem já subscreveu, também poderá lá ter a compilação de todos os podcasts. É um podcast participativo e por isso quer dizer que todos vocês que estão aqui connosco, quer estejam o tempo todo, quer vão e depois voltem, podem partilhar questões para os convidados ou as vossas experiências, as vossas angústias aqui nos comentários. É um espaço de encontro, quem está aqui já há muito tempo sabe, este é um espaço de encontro, sem pretensões certos e de errados, com alguma linha orientadora no sentido de promover qualidade na educação da infância, de promover reflexão e com uma missão muito clara, que eu disse há 15 dias no primeiro podcast, que é juntos sermos parte da solução. De nada nos vale apenas criticar se depois não fizermos nada no sentido construtivo de tentarmos resolver o que pensamos estar menos bem. Então, penso que construtivamente conseguimos ser parte da solução quando pensamos todos juntos e estamos em rede. Ora, se a semana passada há 2 semanas falámos sobre ambiente educativo e espaço educativo, porque estávamos no início do ano letivo, achei que deveríamos também prestar alguma atenção para os coordenadores e diretores. Também eles têm agora, no iniciar de mais um ano letivo, responsabilidades acrescidas e também eles são responsáveis por ambientes educativos, se calhar não tanto relacionado com crianças diretamente, mas também com as suas equipas e depois indiretamente, obviamente, com as crianças. Então hoje tenho o privilégio de estar aqui com 3 ilustres profissionais que eu admiro no âmbito da educação da infância e mais recentemente nas suas experiências como coordenadores. Então, no sentido de vermos refletidas várias realidades, convidei a Ana Luísa Ferreira, enquanto coordenadora pedagógica do IPSS, a Mónica Rezende, coordenadora pedagógica de um colégio privado, e a Célia Gomes, coordenadora de um departamento de educação pré-escolar de um agrupamento de escolas da rede pública. Começo por vos dizer boa noite às 3. Obrigada por terem aceito prontamente o meu convite, dizerem que sim e vamos a isto. E por nos ajudarem a todos coletivamente a elevar uma reflexão sobre um tema que eu considero mesmo muito importante e que há 2 semanas a Daniela Silva até disse que era muito importante, que é cuidamos muito das crianças, cuidamos muito das famílias, tendemos muito a esquecermos de cuidar dos educadores e mais ainda dos coordenadores e diretores, quem é que cuida de nós, não é? Portanto, vamos aqui tentar hoje refletir um bocadinho sobre tudo isto e começo então por vos perguntar, para quem não vos conhece, quem é que vocês são e onde exercem as vossas funções como coordenadoras. Se calhar começa ali pela Célia. Pode ser, Célia? Pode ser. Olá, boa noite a todos. Agradeço este convite que a Vanessa me endereçou. Eu chamo-me Célia Gomes, como ela já disse, e trabalhei sempre na rede pública. Até já tenho uma imensidade de anos, trabalho há 38 anos e exerço funções neste agrupamento de escolas Celeiros Braga há 20 anos. Durante estes anos todos, que são muitos, passei por diversas equipas, trabalhei nas mais diferentes áreas dentro do agrupamento e estou envolvida neste momento como coordenadora da educação pré-escolar há 1 ano e estes cargos normalmente mantêm-se durante 4 anos. Em outros agrupamentos e outras escolas também já exerci algumas destas funções.
muito bem. Mónica, quem é a Mónica? Eu sou coordenadora do Colégio Infantil Clube Mágico. O Colégio Infantil Clube Mágico existe há 8 anos, estamos no 9º ano de vida, e eu sou coordenadora há 5 anos. Não tenho qualquer outra experiência de coordenação, fui convidada para este desafio e cá estou eu todos os dias a experimentar e a tentar fazer melhor hoje do que fiz ontem. Ana Luísa. Então, meu nome é Ana Luísa Ferreira, sou educadora de infância, como quase todos aqui, sou diretora técnica e pedagógica de uma IPSS no Concelho de Mafra, especificamente no Centro Social de Ericeira, cargo que exerço desde 2019, para o qual fui especificamente contratada. Portanto, eu não passei de educadora a coordenadora aqui neste local, fui especificamente contratada para tal. Já o tinha exercido uns anos antes numa creche privada, portanto num contexto um bocadinho diferente, e sou educadora de infância há 19 anos. Ana Luísa, então se calhar começo já por te perguntar qual é a diferença entre ser-se coordenador pedagógico ou ser-se diretor técnico e pedagógico? Acima de tudo a nomenclatura, não é? Que é espetacular. Então, um diretor técnico é diretor da creche e tem as competências todas da valência creche. Um diretor pedagógico tem então a valência do jardim de infância. As grandes questões é que os diretores técnicos e pedagógicos não ganham enquanto diretores, ganham enquanto coordenadores. Ou seja, nas IPSS, apesar de termos esta nomenclatura, o que vem no recibo do ordenado a mais, para além do educador de infância, é a parte da coordenação. Não existe nas tabelas das IPSS os cargos de diretor técnico e pedagógico, apesar de eles serem obrigatórios por lei. É mais um contrassenso que temos. Da Segurança Social. É um bocadinho por aí. Basicamente a diferença não é muita. Eu não gosto nem de um ter nem de outro, nem de coordenador, nem de diretor. Acho que somos, acima de tudo, líderes pedagógicos ou mediadores. Pelo menos gosto mais de me ver assim, apesar das dificuldades em os pôr em prática serem muitas, obviamente. Mas isto é uma pergunta mesmo, tu sentes que há muitas instituições nas IPSS que têm um coordenador pedagógico e um diretor técnico, não é? Ou seja, porque o diretor técnico assume a valência de creche e o pedagógico de pré-escolar. Tu sentes e no diretor técnico não é obrigatório ser educador de infância, pois não? Corrija-me se estiver errado. Não. Não é? Ok. Mas tu sentes que faz sentido para as instituições, independentemente da rede que fazem parte, que quem exerce esta função seja de educação de infância? Eu acho que não faz sentido não ser assim. Mesmo não é mesmo em relação à creche, é principalmente em relação à creche. As direções, principalmente nas IPSS, muitas vezes são lideradas, encabeçadas por pessoas que nada têm a ver com o mundo da educação, muito menos com o mundo da educação da infância. E a legislação da creche é tão pesada e a burocracia de creche é tão pesada que é fundamental teres alguém que faça este balanço entre aquilo que a Segurança Social nos pede, aquilo que vem no papel e aquilo que é necessário para teres uma educação de infância minimamente de qualidade, que às vezes é aqui um balanço também um bocadinho complicado. Portanto, pela minha parte, eu acho que é essencial, o que não quer dizer que não haja colegas diretoras técnicas que não são educadores de infância, que não façam um excelente trabalho. Atenção, há pessoas que estão há muitos anos nestas funções e que, pelos anos de serviço que têm nestas funções, adquirem todo uma bagagem grande a este nível. Agora, eu acho que a nível educativo, se não forem os educadores de infância a defender a si eles próprios, ninguém o faz por nós. Ok, faz sentido. Mónica, enquanto coordenadora pedagógica num privado, não existe sequer a necessidade de haver um diretor técnico, pois não? No privado nós temos também a diretora técnica.
Sim, ok. Sim, também temos. E, e é uma outra pessoa que neste caso faz parte também não só da direção, mas mesmo ela é proprietária da instituição e eu estou no papel da coordenação. No entanto, tudo o que tem a ver com a parte pedagógica, seja creche ou pré-escolar, acaba por passar também um pouco por mim, não é? Quando tem a ver com a parte pedagógica, também tem a ver com a abordagem e tudo mais. Então o que é que compete a um diretor técnico e o que é que compete a um coordenador pedagógico? Na instituição, na parte, digamos, privada, nós gerimos desta forma. As partes burocráticas são mais assumidas pela direção técnica, não é? E as decisões mais ao nível pedagógico ficam do meu lado, da coordenação pedagógica. Dividimos as coisas desta forma. Ok. Ana Luísa, na instituição em que tu estavas antes também dividiam assim, portanto agora acumulas as duas, não é? Mas relativamente à experiência que tinhas antes no privado também faziam assim, a parte técnica ficava mais de burocracia e a parte pedagógica Sim. então... Sim, acima de tudo, sim. Apesar da experiência ser brutalmente diferente, não é? A IPSS que coordeno tem 17 salas e a creche que coordenei tinha 3 salinhas de creche, não é? É toda uma diferença. Portanto, sim, era mais a questão do contacto com os pais, era comigo, a questão da a coordenação dos colegas e das colegas, né, neste caso, tudo o que era pedagógico era comigo, tudo o que fosse técnico, mais técnico, era diretamente com a dona do colégio e, portanto, esse tipo de questões passava por ela. Eu assinava basicamente papéis como diretora técnica, Pois. porque tinha que ser alguém que o pudesse exercer. Célia, isto numa escola, num jardim de infância, de um agrupamento de escolas da rede pública, isto não é nada assim. Explique-nos aqui um bocadinho então, se há um Não. coordenador pedagógico, há um coordenador de quê, como é que isto funciona? Não, connosco realmente é diferente. Portanto, eu sou coordenadora do departamento pré-escolar, como depois há os coordenadores do primeiro ciclo, das expressões e de cada área do agrupamento tem o seu coordenador. E como é que nós chegamos a coordenadores? Nós, por exemplo, eu tenho o curso de supervisão, é uma questão de também os diretores começarem a supervisão pedagógica, é uma questão também dos diretores começarem a ver o perfil, as várias equipas que nós vamos integrando e depois, por lei, é obrigatório que o diretor do agrupamento indique 3 nomes que dentro do departamento vai haver uma votação e então dessa votação sai o coordenador. Portanto, é escolhido entre os colegas do departamento, portanto, acho que até está uma situação mais ou menos democrática. Sim. E o que é que compete a esse coordenador? Portanto, o coordenador tem um papel fundamental de articulação entre a direção, entre os colegas e depois ser coordenador implica, por exemplo, também estar em outras equipas, nomeadamente na equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, estamos na equipa, deixa-me ver, temos assento também no Conselho Pedagógico e somos avaliadores internos, ou seja, dentro de todos estes cargos nós temos uma imensidade de questões a tratar e, portanto, tudo tem que ser, como se diga, agregado para que o coordenador, quando faz as suas reuniões, possa envolver todos os colegas no trabalho que se pretende que se realize. Célia, seria correto eu dizer que é um trabalho muito mais orientado para a burocracia do que propriamente para a articulação pedagógica entre pares profissionais? Não, é um trabalho que eu considero bastante pedagógico. Temos imensa burocracia, sabemos que cada vez mais estamos envolvidos em burocracia, mas a burocracia em muitas coisas tem que existir, porque, por exemplo, nós temos no nosso agrupamento, em todos, vários documentos orientadores, os regimentos internos, o plano de ação estratégica, o plano de atividades, o plano de desenvolvimento do currículo, todos esses documentos fazem o perfil do agrupamento, os projetos, portanto, ao coordenador cabe desde logo, por exemplo, na primeira reunião, receber os colegas novos,
inteirá-los das diferentes orgânicas que depois, claro, se vai desenvolvendo ao longo das dificuldades do dia-a-dia e preparar a parte pedagógica que nós vamos ter com as nossas crianças, porque eu sou coordenadora, também não ganho absolutamente mais nada, só ganho trabalho sou educadora também titular de um grupo, portanto é uma acumulação bastante grande. Vocês, Mónica e Ana Luísa, não acumulam com grupo. Sim, eu tenho uma turma de pré-escolar. Tu tens grupo. Ana Luísa, tu não tens. Neste preciso momento tenho o berçário. Ok. E qual é a vossa opinião relativamente a isso? Com... Faço Ou seja, isso é um grande desafio, não é? Não é? É um grande desafio. No entanto, para mim é quase um doce envenenado, porque para mim, a minha formação é de educadora de infância e quando eu aceitei este desafio da coordenação há 5 anos atrás, eu fiz com que me prometessem que se eu não fosse feliz enquanto coordenadora, que me deixavam voltar a ter turma. O que é certo é que neste momento eu estou dividida, não é? Eu tenho a coordenação e tenho turma. Tenho duas coisas, tenho o desafio da coordenação, que realmente está a ser um grande desafio e bom desafio, eu gosto de desafios, e o facto de ter uma turma mantém-me ligada a tudo aquilo que me apaixona a fazer e para aquilo que eu estudei e investi o meu tempo e dinheiro da minha formação para exercer. E é difícil, mas eu não posso dizer que não gosto, porque gosto. E tu, Ana Luísa, também, tínhamos aqui só uma colega, deixa-me só vos dizer que eu vi que uma colega que partilhou que o diretor técnico não era só na valência de creche, já trabalhei numa IPSS onde o diretor técnico estava para as diferentes valências, neste caso um lar residencial de idosos, centro de creche. O diretor técnico era assistente social, coordenava as diferentes valências e eu, a Marisa, enquanto educadora, era responsável pela valência creche e como tal, diretora pedagógica. Penso ser essa a diferença, se me faço entender. Pronto, se houver aqui alguém mais também que queira acrescentar em termos de experiências dos locais onde trabalham, qual é, que nomenclaturas aqui existem, que cargos aqui existem, então podem partilhar aqui. Eu estou com alguns problemas em timeline, isto aparecer-me em tempo real, portanto se calhar só vou vendo um bocadinho depois vocês descreverem, mas não se preocupem que eu leio. Entretanto, Mónica, estavas a falar de ter um grande desafio, qual é para ti o maior desafio em ser coordenadora? Enquanto coordenadora, é manter uma equipa alinhada nas práticas pedagógicas com aquilo que a instituição defende e nós funcionamos com a abordagem Reggio Emilia, manter toda uma equipa alinhada com esta prática, que se mantenha motivada e que goste daquilo que está a fazer. E a comunicação eficaz é um problema que nós adultos temos, que é muito mais fácil gerir com as crianças, que nós conseguimos perceber a comunicação delas de forma muito mais eficaz do que entre nós adultos. A Luísa está a assinar com a cabeça, não é? E se nós tivéssemos a transparência que todos nós adultos, não é? Eu, inclusivamente, a transparência que as crianças têm, seria muito mais fácil manter uma comunicação eficaz e manter uma estabilidade e um equilíbrio e tudo mais nas relações. Eu às vezes olho para a minha filha e vejo-a fazer determinadas birras que eu pensava, que passam tão rápido, que eu penso, nós adultos, se calhar, de vez em quando também podíamos fazer isto, dar-nos ao luxo de poder fazer uma birra, que demora ali 5, 10 minutos, mas que depois passa com a mesma leveza que aconteceu, não é? Aconteceu aquela birra porque eu estou a manifestar algum desagrado relativamente ao facto de estar a ser contrariada e depois passa-me, não é? Mas efetivamente passar, não ficarmos ressentidos ou o que é que seja, porque nós adultos depois temos essa componente que depois em trabalho de equipa é algo que é bastante difícil. Eu revejo-me imenso no que tu estás a dizer, porque não sou coordenadora pedagógica, mas sou aqui coordenadora da equipa da Child Art e é extremamente difícil. Eu todos os dias estou preocupada se a equipa está suficientemente motivada, se está feliz, porque eu sempre tive a filosofia que o trabalho ocupa tanta parte do nosso tempo que temos que ser felizes no que estamos a fazer, não é? Porque quando vir para aqui para só passar tempo, estamos a desperdiçar uma grande parte da nossa vida. Ana Luísa, também sentes que este é o teu maior desafio, a motivação, o manter a tua equipa unida e a comunicar? É muito difícil. Sabemos que equipas grandes têm sempre alguns problemas adicionais. Esta é uma equipa de 60 colaboradores,
pela minha parte somos 43, e nem sempre é fácil, porque eu costumo dizer que como líderes pedagógicos nós somos um bocadinho o fiambre e o queijo da tosta mista, não é? Estamos aqui enfaixados entre o que vem da direção e o que ouvimos dos educadores, aquilo que a equipa, os educadores e os auxiliares pensam sobre o que está a acontecer, ou as expectativas que têm sobre o que poderia acontecer, portanto nós aqui no meio ficamos um bocadinho de gerir estas expectativas, tanto de um lado como do outro. Isso é o mais difícil, porque como tu estavas a dizer e bem, comunicar é muito difícil, comunicar com adultos é muito difícil, porque às vezes os adultos também parecemos um bocadinho adolescentes, não é? Queremos sempre que alguém nos diga que sim. As pessoas estão à espera às vezes de dizer que sim. E eu tenho alguma dificuldade também às vezes em dizer que não às pessoas, mas essa é uma das dificuldades dos nossos cargos, é ter que dizer que não. Basicamente, mesmo que queiras muito dizer que sim e que por ti, pelo que tu acreditas, até responderias que sim. Mas essa não é o nosso papel ali, o papel é mesmo de coordenar esta ligação entre a direção e a equipa, e esse é o maior desafio. E acima de tudo, o também, com cada um dos colegas individualmente, conseguir aqui uma harmonia entre a provocação e a suspensão. O teres capacidade de provocar pedagogicamente para fazer com que os colegas consigam desenvolvimento profissional, consigamos todos juntos, de alguma forma, provocar, mas ter tempo e paciência, que é uma coisa, para mim é muito difícil, porque eu sou rapariga do imediato, tudo tem que ser rápido, e portanto é um bocadinho difícil, mas este trabalho de nos suspendermos para percebermos o outro, não é? E ter tempo para observar os colegas, não tanto pela avaliação, mas por esta questão de me suspender para tentar perceber a ação do outro, onde é que vai chegar a ação do outro, qual é o passo seguinte, não é? Nutshell, dar próximos passos, não é? A seguir ao registro, é um bocadinho por aí, e isso é muito difícil, porque lidamos com pessoas, somos todos muito diferentes e temos todas expectativas uns em relação aos outros. É? Estando na instituição há 20 anos ou estando na instituição há 2 anos, as pessoas têm expectativas do que vai ser o ano, têm expectativas das funções que vão ter, do grupo que vão ter, da sala, do colega com quem vão trabalhar e, portanto, gerir este tipo de expectativas, principalmente nos fins do ano e no princípio do ano letivo, traz sempre aqui uma tensão às equipas, de uma forma geral, que é preciso saber lidar e nem sempre é fácil. Bem, já tirei aqui uma série de questões que vos faço a todas em relação ao que tu também estás a dizer. Mas, Célia, eu tinha uma pergunta para ti agora, deixa-me só fazer uma pergunta, isto que a Ana Luísa e que a Mónica acabaram de dizer, esta questão da dificuldade de gerir pessoas, não é? De gerir a comunicação. Isto para ti torna-se, isto é uma escala muito maior dada a distância física que existe entre os membros da tua equipa, vamos lhe chamar assim, não é? Porque no agrupamento de escolas tu tens um G aqui, outro daqui a 5 km, como é que tu geres esta equipa, esta comunicação entre membros da equipa? Pronto, eu posso dizer que realmente já temos um grupo de colegas que já trabalhamos há muito tempo no mesmo agrupamento e que, portanto, já estamos muito por dentro do que é a dinâmica do nosso agrupamento. Acho que tentamos sempre e tento sempre receber bem quem chega, criar empatia com todos, levar ao desenvolvimento de todos. Portanto, o nosso agrupamento, por exemplo, tem 6 estabelecimentos e são 13 educadores. E, portanto, a gente reúne-se mensalmente ou sempre que faz necessário, sempre que é necessário, muitas vezes é necessário reunirmos várias vezes. Eu considero que, fruto de um trabalho que vai sendo realizado ao longo dos anos, e eu já estou ali há muitos anos, acho que consigo ter uma ótima relação com a direção e, portanto, isso é fundamental porque nós também temos a nossa voz como educadores e aquela coisa de dizer sempre, mas vocês têm a mania que são diferentes, eles agora já sabem que nós somos diferentes e muitas vezes
sentimos-nos valorizados. Eles conhecem pelo menos o nome, orientações curriculares, aquilo que nós temos. Às vezes a proposta de atividades não pedagógico e está a ser dinamizado para um determinado grupo. Eu disse, nós trabalhamos esse tema no pré-escolar, nós estamos sempre envolvidos em muitas atividades que fazem parte do dia-a-dia e que as pessoas acham que no pré-escolar isso não acontece. Agora, temos que ter realmente muito foco, porque as reuniões por vezes têm que ser tal, mas tem documentos e temos coisas em que discutimos, a nossa opinião tem que ser válida e eu tenho que ser capaz de a levar à direção, se for o caso, e levá-la a conselho pedagógico para que seja aprovado, porque a maior parte das ações que nós realizamos passam pelo conselho pedagógico para serem aprovadas. E, portanto, eu sinceramente digo, a nível do Conselho Pedagógico tenho uma equipa espetacular, acho que são todos muito profissionais, respeitamos-nos todos uns aos outros e compreendemos a especificidade de cada um, porque nós somos diferentes e dentro do departamento também somos diferentes e há espaço para que cada um, quando tiver o seu grupo, trabalhe como entende que deve trabalhar o currículo. Não é? Temos as nossas planificações mensais, anuais mais alargadas, temos as nossas atividades que temos previstas, mas depois cada um é livre de desenvolver o currículo, não é? Não estamos todos na mesma instituição a termos que fazer todos a mesma coisa. Isso é uma questão que se faça entender. Sim, isso é uma questão que eu já vos vou trazer daqui um bocadinho, que é um tema que eu queria falar, mas antes disso, Célia, mas por exemplo, se houver um problema com o pai, esse problema vai ser resolvido diretamente com o educador ou também passa pela coordenação, como num privado e numa IPSS passam pela coordenação? Como é que vocês resolvem na escola? Normalmente, se os colegas querem um conselho antes, podem falar comigo, mas esses casos passarão sempre para a direção. Ou seja, não passam pelo coordenador do departamento? Não. Pronto, se for uma coisa casual, o que é que achas em relação a determinada coisa que possa ter acontecido? Tudo bem. Se envolver algo mais que necessite de uma opinião mais balizada, é sempre tratada com a direção, não é? Só mais outra questão também que eu tenho, Célia, e como eu também, muitos colegas que aqui estão, e eu queria mesmo que este podcast fosse esclarecedor. Vocês, coordenadores pedagógicos, coordenadores de departamento na rede pública, não têm que gerir ou mediar, pegando aqui nas palavras da Analisa, auxiliares. Portanto, o departamento é sempre só de docentes, não é? O departamento é sempre docentes, depois cada educador e nos estabelecimentos, os nossos estabelecimentos são EBs, ou seja, tem primeiro ciclo, do primeiro ao quarto ano e tem jardim de infância. E portanto, aí dentro do estabelecimento existe um coordenador. E portanto, muitas vezes até esses problemas que acontecem com a família, com os pais ou com qualquer coisa que aconteceu, vai em primeira instância ao coordenador do estabelecimento. E, portanto, muitas vezes resolve-se ali entre todos e fica, pronto, resolvido nessas situações. O coordenador de departamento serve para articular o projeto educativo do agrupamento com aquelas que são as especificidades do departamento, neste caso pré-escolar, é mais ou menos isto? Sim, não é que nós temos realmente vários documentos, não é? Temos o plano de ação estratégica que tem determinadas metas e eu, como elemento participante nos documentos, ouvindo sempre os meus colegas, temos metas que pretendemos atingir e que ficam também no plano de ação estratégica, que depois temos que sempre dizer se as atividades ou se as ações foram ou não realizadas. Por exemplo, nós temos que fazer por ano 3 atividades abertas à comunidade. Portanto, essa é uma meta que cada educador, por exemplo, tem que atingir. Deve, não é? Depois de haver explicações para o que não aconteça. Para não ter feito. Isso como muitas, portanto, os planos são muito completos, temos que estar sempre por dentro e o trabalho do coordenador é um trabalho que não é fácil neste sentido. Eu tenho que ter um conhecimento geral dos documentos todos.
e tenho que tentar levar para a reunião, a gente diz sempre aos colegas verem, lerem, tirarem dúvidas, mas eu levo para a reunião do departamento já os pontos mais específicos do pré-escolar, partindo sempre do princípio que os colegas terão que ter conhecimento globalizante de como funciona o agrupamento. Portanto, tratamos de coisas específicas. Imagina, a gente vai fazer um agosto e nós, entre nós, dizemos como é que vamos fazer, partilhamos ideias, portanto as atividades são logo partilhadas no nosso departamento, nós temos que fazer o PAA, as atividades, há muitas que são comuns e nós partilhamos desde logo, por exemplo, essas atividades. Célia, a questão do PA está ali guardadinha, daqui a bocadinho eu já faço a questão do PA. Oh, deixa-me só pegar aqui na questão das reuniões. Mónica, tu também fazes reuniões mensais, semanais de equipa e tens algum espaço destinado a reuniões individuais com elementos da tua equipa ou não? Como é que isso se processa contigo? As reuniões individuais é onde calha. É no corredor, é numa sala, é na hora do almoço, é quando vamos ao café. E tens de ter preocupação com esta documentação como a Célia, ou seja, também tens que documentar esse tipo mesmo de reuniões informais, tens que registar este tipo de... Sim, não é uma obrigatoriedade, penso eu, mas eu gosto de ter, tenho um registro de reuniões, uma folha que foi construída exatamente para isso e que vou registando estas questões que cada um me traz individualmente ou faço o plano para a reunião daquela semana com o grupo, posso reunir com as colegas de pré-escolar, com as colegas de creche, com todas, depende também das temáticas. Mas vou fazendo reuniões, o mês de setembro é terrível para fazer reuniões, está tudo ocupado com as adaptações das crianças e estamos nós a adaptarmos a novo ano e a toda uma nova engrenagem, mas normalmente é uma reunião mensal, semanal de educadoras, e algumas reuniões com auxiliares que não estão contempladas mensalmente ou trimestralmente, mas vão acontecendo à medida que se vê necessidade de o fazer. Mas também é uma coisa que estamos a tentar melhorar, é poder fazer reuniões mais frequentes com a equipa de auxiliares também, pronto, mas não, e vamos preenchendo também os registros de reunião com as temáticas que elas trazem ou que nós próprios queremos levar. Ana Luísa, como uma equipa muito grande, como é que tu geres? Diz, Célia, desculpa. Pegando um bocadinho no que a Mónica disse, eu posso dizer, por exemplo, a primeira, nós temos que tentar estruturar para dar sustentabilidade aos colegas, os colegas se sentirem seguros. Por exemplo, a primeira reunião de pais, nós focamos no departamento todos os tópicos que vão ser tratados na reunião de pais e pomos tudo em pormenor, as nossas dúvidas, o como é que devemos dizer, como é que vamos atuar, portanto, todos em consonância, vamos fazer a reunião de pais com aqueles tópicos, porque é da mesma forma, sim. São iguais para todos os educadores e para o estabelecimento, não é? Mas isso é uma orientação ou é uma obrigação? Ou, por exemplo, cada profissional depois também tem à vontade de chegar à reunião e, ok, cumprindo aqueles pontos, mas acrescentar algum ponto que para si faça sentido. Sim, há essa liberdade? Sem dúvida, e pode acrescentar ponto, temos pontos com informações, depois cada educador, por exemplo, fala da sua prática, de como é que costuma orientar o seu trabalho, como é que faz, eu já falei na Schaldair, por exemplo, na articulação e em outras coisas, eu gosto de explicar aos pais os projetos, portanto os colegas também explicam, mas depois cada um explica dentro da sua especificidade, não é? E da sua maneira de ser, só que temos aqueles tópicos que eu acho que são muito importantes para que depois sejam igual, mas depois temos uma monitorização, quantos pais estiveram presentes, nós monitorizamos tudo, quantos pais estiveram presentes nas reuniões. Por exemplo, praticamente é tudo monitorizado. Ok. Ana Luísa, como é que tu fazes com uma equipa tão grande? Às vezes não faço. E essa foi uma das grandes lacunas do último ano. O Covid também nos trouxe muito disto, não é? As dificuldades de reunir mais vezes, ou as vezes que eram necessárias. Não, por norma, ou planificado, todos os meses há reuniões de educadores de jardim, de educadores de creche, mês sim, mês não, há reunião de conselho pedagógico, que também temos na instituição,
e com as auxiliares de uma valência e de outra também mais ou menos 2 em 2 meses. No ano passado foi então muito difícil, foi das coisas a que eu me autoavaliei pior, porque acabou por não correr como eu estava à espera ou desejaria, mas é difícil por isto, porque ter reuniões é fundamental, obviamente, até para estarmos todos alinhados no que vamos fazer, nomeadamente no PAA, do projeto educativo, de que forma é que cada um de nós está a viver esta transformação e este momento, mas também é muito difícil porque para tirar as auxiliares todas da creche de sala durante hora e meia, as auxiliares todas de creche ali são 15 pessoas, 16 pessoas, ficam os educadores todos sozinhos durante hora e meia com salas cheias de bebés, não é? E de crianças pequenas. Portanto, é muito difícil arranjar timing para isto, é muito necessário, mas é sempre muito complicado, porque é sempre uma subcarga e, acima de tudo, são momentos que nós sabemos que para os grupos nunca são momentos muito aprazíveis, não é? Porque é aqueles momentos em que se faz tudo mais global para se conseguir fazer. Agora, que são fundamentais, são mesmo fundamentais. Em relação aos individuais, que há bocadinho estavas a perguntar à Mónica, a minha diretora-geral diz que eu costumo fazer muitas reuniões de corredor. E as pessoas passam por mim no corredor e a gente fala um bocadinho sobre qualquer coisa. Mas depois as coisas não ficam escritas e não correm tão bem. Todas as nossas reuniões formais têm atas, portanto, têm todas as atas e fica tudo escrito. Mas pronto, mas a nível individual é um bocadinho isto. O meu gabinete também está sempre aberto, sabem sempre que podem ter comigo. E depois temos as reuniões para falar da avaliação de desempenho, que também passa por mim, não é? De cada um, da progressão, do desenvolvimento profissional. Aí sim, reuniões individuais, onde também fica escrito as coisas de que falámos, mas já num contexto um bocadinho mais pesado, não é? Não tanto na gestão. Tão informal. Aqui eu tenho uma pergunta. Vanessa, desculpa, só para comparar, porque realmente é engraçado, às vezes as dimensões não faz com que os problemas sejam diferentes, são mais, porque por aquilo que percebi, a Ana Luísa tem cerca de 60 pessoas, não é? São 60 colaboradores, sim. Pronto, eu estou com metade deste número e as questões acabam por ser as mesmas. E parece-me que se calhar aqui não há vendo aqui as diferenças, não há uma obrigatoriedade de preencher atas e tudo mais, mas por uma questão logística, por uma questão de organização, tornou-se importante fazer o registro de todas estas reuniões. E como estratégia para organizar o meu trabalho, tendo turma e tendo coordenação, eu já tentei criar dias na semana para atendimento, mas não funciona. Não resulta. Eu também já tentei, não resulta. Exatamente, porque eu acho que uma das nossas características enquanto coordenadores, que eu ainda estou a descobrir, não é? Mas eu acho que uma das características chave é a disponibilidade, e a disponibilidade não pode ser só à terça e à quinta, a disponibilidade é disponibilidade, e isso não tem dia da semana nem hora, não é? Por isso é engraçado ouvir, pronto, estas diferentes realidades e dar este parecer de que, embora seja metade daquilo que a Luísa vê, e então da Célia acaba por ser bastante diferente, mas os problemas acabam por ser mais ou menos as questões que estão a ser São muito comuns, não é? Entramos aqui agora num tema um bocadinho que vocês acompanham aqui o podcast e, portanto, também já se depararam várias vezes com podcasts em que estamos a falar sobre planos anuais de atividades, sobre querermos implementar metodologias participativas ou filosofias pedagógicas mais respeitadoras da criança e não raras vezes, como vocês sabem, eu não vou dizer as culpas porque é uma palavra um bocado corriqueira, mas a responsabilização de não se conseguir fazer recai muito nas coordenações. A coordenação não deixa, a coordenação não está aberta a isto, e seria muito um desperdício de oportunidade de estar aqui com 3 coordenadoras e ter-vos fazer esta pergunta, não é? Vocês... Qual é a vossa opinião, primeiro, em relação a isto? Vocês assistem aos podcasts, portanto eu sei que também já se devem ter deparado com estas questões aqui.
ou com os meus convidados ou via escrita nos comentários, qual é a vossa opinião sobre este tema? Nós, por exemplo, eu acho que temos abertura para debater aquilo que que nos toca, aquilo que a gente precisa, temos abertura na reunião para falarmos. Por exemplo, no ano passado, uma coisa que demorou bastante tempo, algumas reuniões, foi a alteração do projeto curricular de turma, porque nós tínhamos um índice, e era um índice que seguia um bocadinho do primeiro ciclo, segundo e terceiro, e portanto, mais do que nunca, com aquela brochura planear e avaliar na educação pré-escolar, fazia todo sentido que nós metêssemos as mãos na farinha e tentássemos mudar para estar mais de acordo com a nossa prática. Foi realmente muito bem aceito, porque a diretora também foi uma das primeiras pessoas com quem eu falei. A diretora, nós fizemos-lhe ver que nós tínhamos participado na apresentação das brochuras, tínhamos ouvido várias formações e tal, e portanto ela percebeu que realmente nós queríamos mostrar mais a nossa prática, não era uma coisa tão descritiva como em outros níveis de ensino. E nós, entre educadores, também tivemos algumas dificuldades, mas vamos pôr isto, não vamos, e acabamos por chegar, claro, a um índice. Este foi a Conselho Pedagógico, foi explicado também com base nas orientações curriculares e foi aprovado, e eu acho que está a funcionar mesmo muito bem, porque compreendem, e eles mesmo disseram, se vocês são educadores, se o departamento acha isso, quem somos nós para dizer que não é assim? Portanto, acho que há uma grande harmonia entre todos, mas já me aconteceu de estarmos às vezes muito tempo separados, um mês. Estamos um mês, as pessoas telefonam, mandamos e-mails, os telefonemas sempre depois da componente letiva, a não ser que seja uma coisa assim mesmo muito urgente. Tinha assuntos para tratar. E pus um, pus dois, e as pessoas a falar e tal, não sei o quê. Eu disse, olha, colegas, eu acho que estamos todos mesmo a precisar é de conversar. Portanto, vamos conversar, se vocês não se importam, e depois no outro dia continuamos a nossa sessão. E estivemos ali, conversamos, falamos, sentimos-nos melhor, porque também há a necessidade disso, porque nós estamos cada um no seu canto. Vamos não sei se outra vez àquele grande conceito. Sim, aquele grande conceito que há pouco a Mónica falava da comunicação, não é? De ter o grande desafio da coordenação, mas também ter a chave, se calhar, para muitos desafios da coordenação, não é? Mas a minha questão era, onde é que está a linha, eu tinha escrito aqui uma coisa muito pomposa, que era onde é que está a linha entre aquilo que um coordenador pode ou não sugerir como atividades dentro de uma sala de creche ou de jardim de infância. Portanto, a minha questão é, nós, classe, culpamos os coordenadores, não é? E até que ponto é que um coordenador deve ou não, então, estimular determinada prática ou proibir determinada prática? E, portanto, agora, isto é obviamente com base na vossa opinião pessoal e profissional. Se calhar, para mim é mais fácil ter essa linha marcada no sentido em que a instituição onde trabalho funciona com uma prática pedagógica inspirada na abordagem Reggio Emilia, e não fui eu quem inventei. Existe uma série de pilares, não é? 10 pilares, e existe uma série de orientações que todos devemos seguir. Claro que, como tudo, tem a sua interpretação, não é? Mas há uma prática que está enraizada, e normalmente mesmo os colegas que chegam depois tentam, junto daquelas que têm mais experiência dentro desta abordagem, procurar conselhos, procurar orientação, e as pessoas quando vêm com essa coisa de aprender, com essa ideia de aprender e de experimentar e de fazer e de descobrir esta abordagem. Portanto, eu não consigo, se calhar, ver essa linha, porque é uma troca, é uma construção diária e mútua entre colegas, e numa instituição lá está um pouco mais pequena, é uma família mais pequena, é mais fácil de conversar, de discutir, e pressupõe-se que haja uma abertura para essa discussão, para ser tudo discutível, não é? O que é que se deve fazer, o que é que não se deve fazer. Também, se calhar, este trabalho é um bocadinho mais facilitado, como tu estás a dizer, numa instituição,
onde a linha pedagógica já está definida, não é? E, portanto, quem concorre a uma vaga profissional sabe ao que vai, e, portanto, Isso. também é escuso tendo em conta ao que vem, não é? Portanto, aí está tudo muito mais alinhado. Tu achas que é fundamental, não esquecendo a pergunta, porque aqui também quero ouvir a Ana Luísa relativamente a este ponto, mas tu achas que é fundamental as instituições terem estas linhas orientadoras bem definidas para que sejam um core da equipa, não é? Toda a gente sabe como é que, de uma forma que há um regulamento interno da instituição, quase que houvesse um regulamento pedagógico entre todos. Não, a pergunta que se eu achava que devia ser assim em todo o lado. Era essa que estavas a dizer, Vanessa, desculpa, entretanto. Sim, se achavas que todas sim. as escolas, todas as instituições deveriam ter uma abordagem pedagógica pré-definida, para que quem lá trabalha sabe que se rege pelos mesmos princípios da colega do lado e da outra, e portanto todos estão a trabalhar da mesma forma, cada um com a sua liberdade, não é? Mas da mesma forma, seguindo as mesmas orientações. Acho que a abordagem não tem de ser unânime, até porque eu acho que é importante que toda a gente conheça diferentes abordagens, não podemos conhecer apenas uma e então acho que é importante conhecerem todas. Claro que acho que tudo pode funcionar melhor quando estão com as práticas alinhadas numa, não desconhecendo as outras. E em relação ao fio condutor, acho que quando a missão, a visão e os valores de uma instituição são claras e evidentes para toda a gente, que todos as conhecem e as vivem, não precisam necessariamente ter essa orientação de uma abordagem ou do que for, porque acho que a missão, a visão e os valores também acabam por definir um pouco a instituição, não sei, nunca pensei muito sobre isso, mas acho que, assim, neste momento, acho que é isso que penso. Ana Luísa. Eu estava aqui a ouvir a Mónica e a pensar, concordo, mas concordo, mas. É o bom destas conversas, não é? Não, por um lado, e da experiência profissional como educadora, já fui passando por várias instituições, IPSS e particulares, umas com uma pedagogia minimamente orientada e outras sem orientação nenhuma, onde cada educadora seguia aquilo com que mais se identificava, não é? Ou que achava que fazia mais sentido. Isso, por um lado, como educador, obviamente, ter a liberdade de, eu faço meme e aqui ao lado estás no Reggio Emilia e depois estamos em PEP, ou depois, individualmente e olhando só para o meu umbigo dá muito mais jeito, mas por uma questão orgânica de instituição, como diria a Teresa Vasconcelos, um pot-pourri de nada, não é? Depois queres perceber como é que a instituição trabalha, não é? Ou tu como mãe queres saber que escola é aquela para onde vai o teu filho, e o que te responde isso depende da educadora. Se for com aquela é assim, se for com outra é assim. E isto também é muito complicado e eu acho que, e mesmo para trabalho em equipa não ajuda, não é? Tu podes combinar, lá está o PAA, as grandes festividades, mas depois não há mais nada que te una, que te junte, a não ser as grandes festividades, porque depois eu nesse momento estou a fazer conselho, mas tu já estás noutro momento com o teu grupo e portanto quando é que vamos juntar os grupos? Há coisas que não se coadunam. Na instituição onde estou neste preciso momento, nós estamos há 2 anos a implementar pedagogia em participação na creche e no jardim de infância. E tem sido um caminho muito bonito, mas difícil, muito difícil. Primeiro porque a maior parte das pessoas que estavam na instituição continuam na instituição. Obviamente a grande mais-valia daquela instituição são os colaboradores que temos. Mas apesar e como estava a dizer a Mónica, a missão, a visão, os objetivos da instituição em si não terem mudado em nada, é uma instituição de cariz católico e, portanto, com missão e visão bem vincadas e nada ter mudado, mas o facto de teres uma linha condutora a nível pedagógico e de teres que a construir e construirmos todos juntos, porque para além do que está nos livros, não é? Depois é o que é, neste caso, a pedagogia em participação ali.
o que é que a pedagogia em participação pode fazer pelo nosso contexto. Onde é que tem sentido e onde é que não tem sentido, não é? Ou de que forma é que isto se põe com um grupo da creche, mas não se põe com um grupo de jardim de infância. Porque dentro nós estamos todos no mesmo edifício, mas as diferenças entre grupos são abismais, e mesmo entre profissionais, não é? A forma como eu, educadora há 19 anos, encaro o desafio de agora vamos lá aprender uma pedagogia nova porque a direção decidiu que esta é a pedagogia que vamos seguir, ou a forma como eu, que sou educadora de infância há 2 anos, que acabo de entrar ali e na entrevista que me fizeram, me disseram a linha que seguimos é a pedagogia e participação, informe-se lá, não é? Vamos ter alguma formação e acompanhamento sobre isso, mas esta é a linha condutora, é muito diferente, é muito diferente. E isto, acima de tudo, porque mexe na visão de criança que cada um dos educadores tem, né? E desta pré-visão que nós fazemos. Nós achamos todos, como educadores, que temos a melhor visão de criança, não é? Porque senão não a teríamos. Eu acredito piamente que todos nós, como educadores e auxiliares, achamos sempre que estamos a fazer o melhor pelas crianças. Mas este parar, refletir, ouvir outros e perceber a perspectiva dos outros, não é? Como é que os direitos da criança se põem em prática, coisa que vocês têm falado aqui também tanto nos podcasts, não é? Como é que isto se põe em prática no dia-a-dia de uma sala de creche, não é? Onde é que fica o direito da criança quando eu deito todos ao mesmo tempo, né? Ou quando comem todos ao mesmo tempo. Este tipo de questões requerem reflexão. E como é que se muda, e como é que se mudam práticas, não é? Em torno disto, porque depois tu até podes entender o papel, mas depois como é que trazes isto à tua prática do dia-a-dia, não é? É muito... Isso é um grande desafio, não é? É muito difícil. É porque muitas das vezes... Eu acho que nós aqui, educadores, vamos pensar assim, nós educadores que não estamos em cargos de coordenação, quando estamos aqui a conversar e estamos a falar de que não conseguimos fazer coisas porque a coordenação não nos deixa fazer, e há muito esta queixa, e eu sei que vos escolhi aqui às 3 e vos convidei porque sei que não é o caso, e portanto já sabia mais ou menos qual é que seria a vossa resposta neste sentido, porque quero que vocês inspirem com os vossos exemplos, mas sabemos que há coordenações que não permitem, portanto uma das perguntas tenho para vocês daqui a pouco é a gestão das expectativas e certamente coordenadores que não permitem são coordenadores que se calhar também têm que gerir expectativas superiores. Olhem, como diz o João, todos temos um chefe, não é? Toda a gente tem um chefe e portanto tudo isto é sempre muito complicado de gerir. Até o dono de uma empresa tem um chefe, toda a gente tem um chefe. E portanto aqui torna-se um bocadinho complicado, ou seja, é que o meu raciocínio era, nós quando estamos a olhar educadores para coordenadores é-nos fácil criticar a coordenação que não nos deixa, não é? Mas também temos de ver o papel da coordenação quando a coordenação também precisa que se elevem os níveis às vezes, de qualidade do trabalho, não é? Portanto, eu vou aqui dizer aquela palavra quase que digo aqui nos podcasts, que é as fichas, não é? Se vocês encontrarem nas vossas equipas educadores que fazem fichas, certamente que lhes vão dizer que não querem que façam fichas, porque não se coaduna com a vossa visão de educação de infância, não é? Com a vossa missão, com os vossos valores das vossas instituições. E, portanto, aí, esta ideia da liberdade do educador, que eu tenho liberdade, eu sou educador, entro na minha sala, portanto eu tenho liberdade para fazer as coisas que quero, é um QB, não é? Porque nós temos que responder a diretrizes superiores, não é? Como é que vocês lidam com isto? Eu acho que tens que responder ao projeto educativo da instituição. Eu acho que o mais importante disto, eu acho que o Henrique estava aí a dizer qualquer coisa nos comentários, mas eu também não consigo ler ao mesmo tempo. É o clarificar com conceitos. Henrique, está já convidado para fazermos um podcast para clarificar conceitos. Já ando a querer fazer isso há muito tempo. Eu acho que uma das coisas mais importantes de tudo isto que estamos aqui a falar é as instituições têm que ter um projeto educativo que tenha sido construído pela equipa. Quando a equipa não constrói o projeto educativo, não acredita nele. Não, Lisa, mas eu posso justificar para coisas do projeto educativo tendo fichas à mesma. Eu consigo encontrar uma forma de justificar que eu quero fazer bem feito, não consegues, Vanessa. Se tiveres um projeto educativo bem feito, que não tem temas, nem temazinhos, nem dias disto, nem dias daquilo, se tiveres um projeto educativo alicerçado na pedagogia e nos valores que a instituição defende, o educador não tem onde ir buscar uma ficha. Não tem, não pode ter. Na minha visão, não pode ter. E, portanto, eu acho que mais do que entrares numa sala, veres uma ficha e dizeres o que é isto que está a fazer, é perguntar, baseia-se em quê?
fundamenta-me, não é? O conteúdo desta atividadezinha que, pelos vistos, achas que estás a fazer. Graças a Deus não tenho problemas desses. Não tenho mesmo, nunca tive ali com ninguém, mas acho que também a equipa já me conhece há tempo suficiente para saber que ia-me passar no dia Se visse uma coisa dessa. em que visse uma ficha lá dentro. Agora, acho que esta questão de não faço porque a coordenação não deixa, acontece muitas vezes, sou educadora de infância, aconteceu muitas vezes isto, mas também é preciso que as pessoas saibam justificar. E os educadores têm que ter conhecimento do que dizem, não é? Este tipo de, às vezes há grande vendida, olha, estou disléxica, há questões que se põem e que são de, quando tu perguntas o porquê, de onde é que vem, como é que justifica essa necessidade, as pessoas não sabem. É porque sim, é porque acordaram viradas para o lado direito ou para o lado esquerdo, ou porque alguém trouxe um livro que dizia qualquer coisa. Ok, mas planifica isso, pensa, amadurece a ideia e depois, se calhar, pensamos todos juntos como equipa. Também queremos tudo muito no imediato, não é? E nós, há bocadinho a Mónica dizia que é mais fácil com as crianças do que com os adultos. Mesmo isto, não é? Nós com o grupo de crianças, passamos a vida a dizer isto. Sim, tu queres, mas agora, olha, agora vamos sentar todos, vamos falar todos, vamos combinar todos juntos o que é que vamos fazer. Mas depois, como adultos, queremos todos aquilo que nos passou pela ideia que achamos que faz sentido para o meu grupo, para a minha sala, para o meu imediato. Aos coordenadores cabe ter uma visão geral, não é? E passar essa visão geral às pessoas, o que nem sempre também é fácil. Posso pegar nisso? No nosso caso, Podes, Mónica, podes. Esse aqui tem a questão para a Célia, mas sim. Há algum tempo ainda, durante o confinamento, tive a oportunidade de participar em algumas reuniões com o Henrique e nós falávamos exatamente nisso. Normalmente quem diz que não pode, que não deixam, que não é permitido, é quem não tem uma visão global das coisas. Eu própria fui essa educadora, de achar que não podia, que não me deixavam. No entanto, eu trabalho num sítio em que, porque também lá trabalhei só enquanto educadora, em que se nós fundamentarmos, explicarmos e justificarmos pedidos, ideias e o que for, normalmente a porta fica aberta, não nos fecham a porta, mas é mais fácil dizer que não nos deixam do que tentar arranjar argumentação. E depois, quando não é permitido, a maior parte das vezes é porque eu estou na minha sala, como dizia a Luísa, com o meu umbigo, com as minhas questões e quero fazer qualquer coisa e não me deixam, e nem percebo porque é que não deixam, não é? Também é importante eu perceber porque é que não deixam e tendo uma visão global da instituição pelas mais diversas questões. E por isso eu acho que eu sei que é difícil e também tem a ver com competências pessoais e profissionais e aptidões e sei lá, uma série de questões, mas que todos os educadores podiam passar assim uma temporada no papel de coordenação para abrir horizontes, como me fez bem também a mim abrir os meus horizontes e pensar na escola enquanto instituição e não pensar no meu grupo e nas minhas questões, que eu acho que é aí que às vezes para assim um bocadinho a engrenagem, é quando cada um pensa em si, não é? Célia, ias dizer qualquer coisa antes de eu te colocar uma questão? No nosso caso acaba por ser sempre um pouquinho diferente, porque como eu digo, a instituição não é uma, são vários estabelecimentos, os educadores têm alguns uma perspectiva diferente uns dos outros, embora a gente fale nas pedagogias ativas, no escutar a criança, todos nós falamos em todos esses assuntos, analisamos muitas vezes as brochuras para tirar dali o sumo e, no entanto, depois na sala há sempre os educadores que fazem de maneira diferente. E a questão é que expliquem porque é que fazem de maneira diferente e acham que aquela certeza é assim que deve ser feita. Agora, tentamos realmente planear em conjunto, avaliar em conjunto. Nós quando avaliamos, por exemplo, quando fazemos no final do período, a nossa avaliação do grupo, essa avaliação é feita em departamento. E nessa ata de avaliação, que realmente até é um bocadinho extensa, é feita por áreas de conteúdo em relação ao grupo. Como é que os grupos estão nas diferentes áreas, sempre descritivo. E, por exemplo, temos as crianças que têm dificuldades, as que têm apoio, as que não têm. Portanto, a nossa ficha de avaliação também para os pais também é descritiva.
Portanto, isso já é sinónimo de que já não fazemos como há uns anos atrás, que andávamos nas cruzinhas e assim. Agora, mudar mentalidades não é fácil. Certo. Olha, a minha questão era mesmo essa, porque nós, enquanto que cá fora, quando digo cá fora, é cá fora da rede pública, achamos todos que ai, desculpem, bati aqui, que na rede pública não há chefes, não é? E, portanto, cada educador faz o que quer, e que não vai ser propriamente despedido, não é? E que também não haverá propriamente consequências de se trabalhar de uma forma ou de outra, não é? Salvaguardando, obviamente, estamos aqui a falar, quando falo de uma forma ou de outra, é de fazer fichas, ou de fazer igual para todos, ou de trabalhar na abordagem do regime ou pedagogia da participação. Portanto, a minha questão é, Célia, e isto é verdade, ou seja, vocês fazem cada um como quer e, portanto, se quiserem trabalhar como se trabalhava há 30 anos, podem trabalhar como se trabalhava há 30 anos, certo? Então, acho que sim, em alguns casos acho que sim, que as pessoas não evoluíram muito, não é? Tenho que E este é um dizer, desafio mas para alguma si. coisa sempre se vai evoluindo, porque eu acho que é muito importante as formações, as partilhas, mas, portanto, há quem esteja um bocadinho parado no tempo. Ok, e agora a minha questão também era para si. Eu hoje, à hora do almoço, estive a ver a reportagem que deu na SIC de Quem Quer Ser Professor, e o número a idade da classe docente é muito avançada, né? Eu acho que 90 e tal por cento, não falou na reportagem, mas já tinha lido isto há um tempo, mais de 90% dos educadores de infância têm mais de 50 anos, não é? Ou de 80 e tal por cento, é assim, um número bastante mais próximo. Pronto, sim. E a minha questão, isto é um grande desafio aos coordenadores do departamento pré-escolar, o de trazer inovação, mas não só, o de conseguirem motivar a docente para esta mudança, para esta inovação, para se fazer diferente, não é? Porque já estão todos numa idade que não quer dizer nada, porque a Célia já trabalha há imensos anos e, no entanto, foi a educadora que é pelo facto de haver uma child area gratuita para educadores, não é? Porque foi a Célia há uns anos e mais outras duas educadoras que nos impulsionaram muito porque queriam usar, porque queriam inovar e, no entanto, já são educadoras também, desculpe-me, mas com mais de 50 anos, portanto, lá está, isto não é generalidade, mas isto é ou não ao trazer-se inovação para as equipas tão para terem mais velhas. velhas. Para terem uma ideia, nós somos o grupo mais envelhecido do agrupamento, porque o nosso agrupamento situa-se mesmo na zona de Braga, portanto, costuma-se dizer, há muitos anos as pessoas concorreram para Braga, quem está na cidade já não sai, não é? Portanto, são os educadores que têm mais idade. Outro dia uma colega contava-me, diz ela assim, o filho perguntou-lhe, mãe, mas afinal porque é que tu tiveste de concorrer? E diz ela, o filho, tive de concorrer porque sou a mais nova. E o miúdo diz, mãe, tu és a mais nova? Ela tem 51 anos, eu tenho 58, os meus colegas têm 60, 62 anos, portanto estamos num grupo que eu acho que nos próximos 4 anos, muito mais de metade vai sair, não é? Mas eu acho que está na essência de cada um, porque pronto, eu acho que quem nunca foi assim muito motivador, muito pronto, empático e não sei quantos, também não é agora que o vai ser. Eu acho que isto faz parte da nossa essência, o criar empatia, o ser motivador e o fazer formação, ouvir. Eu nunca faço formação a pensar nos créditos, eu faço formação e eu ouço pessoas a dizer, não, eu agora só faço o que for preciso, não faço mais nada. Há pessoas que estão a fazer o mínimo à espera da reforma, não é? Porque também são muitos anos em cima de nós, não é? Para quem começou a trabalhar aos 20 anos, nem tudo é a mesma coisa, eu tenho que ter muita organização, eu tenho que ter as minhas capas todas muito bem organizadas, eu tenho que ter o meu computador com as minhas pastas dentro do computador muito organizadas. Às vezes os meus filhos riem-se que eu digo assim, olha, tenho que ir arrumar o computador, porque se não houver esta organização, ainda mais sendo coordenadora, eu não consigo, mas reconheço que as capacidades vão diminuindo também. E aquela coisa, sentar perninhas à chinesa, eu depois digo aos meninos, lá tem a professora. e temos, pronto, colegas às vezes já com algumas dificuldades que
que são inerentes à idade, não é? Agora, eu continuo a achar que, apesar de tudo, nós conseguimos conversar, nós conseguimos entender-nos, nós temos que nos respeitar e pronto, talvez aprender um bocadinho com um e com o outro e tirarmos o melhor de nós todos. Mas não, o coordenador não diz, tu não podes fazer isto. Ok. Eu agora queria só ler aqui algumas das participações que eu fui fazendo aqui alguns prints. Temos a Ana Correia Amaral, que é uma coordenadora que poderia perfeitamente estar aqui também hoje no nosso painel. A Ana Correia também é uma coordenadora, é diretora pedagógica, ou coordenadora pedagógica, Ana, desculpe se estiver a dizer errado, mas de uma instituição também com uma equipa muito grande e também faz um trabalho notável. E ela escreveu-nos aqui, quando estávamos a falar sobre a gestão de equipa, penso eu, ela escreveu-nos do sermos humildes, termos a noção que as colegas também nos ensinam, estar com e saber ouvir as preocupações das colegas, envolver a equipa nos projetos, pedindo opinião. Esta história do pedir opinião, realmente, obrigada Ana por ter trazido isto. Esta ideia de trazer opinião é muito interessante, porque depois também somos um bocado ingênuos se acharmos que vamos pedir opinião diretamente às pessoas e as pessoas nos vão dizer necessariamente o que é que pensam. Eu pelo menos cheguei a esta conclusão, eu já fui coordenadora pedagógica, na altura não tinha pensado nisto, mas agora como gestora da equipa da Child, eu penso isto e às vezes, se calhar passado aqui uns anos e perguntar às pessoas e as pessoas dizem sempre que está tudo bem. Óbvio, não é? Porque estão a falar diretamente comigo, está tudo bem, sem assim alguma coisa ou outra, mas não, por norma dizem que está tudo bem. Então eu resolvi fazer com eles aquilo que eu fazia com pais, quando estava em sala, questionários anónimos, em que as pessoas podem preencher sem terem que dizer quem são, com perguntas muito específicas. E foram bastante reveladoras, porque as pessoas realmente me disseram coisas com que estavam preocupadas, coisas que gostavam de ter, e não é necessariamente tudo. Às vezes achamos que as pessoas querem mais salário, que querem... Não, às vezes as pessoas querem outras coisas, não é? E que se calhar querem, sei lá, no nosso caso alguém escreveu que gostava de ter uns fones novos, ou uma cadeira, já não me lembro do que era, qualquer coisa assim do género. Mas que se calhar as pessoas, por mais à vontade que nós tenhamos para falar com elas, elas não têm a vontade que nós temos para abordar determinados temas. Óbvio que estou a falar de uma realidade que não é dos educadores. Os educadores agora, se calhar, ouviram o relatório de contas, sabem que a instituição está com dificuldades, então se calhar não se sentem à vontade para também estar a pedir materiais, não é? Eu estou a dar aqui um exemplo do dia-a-dia, pedirmos materiais à nossa direção. E eu agora, por causa disto, Ana, estar a perguntar, eu perguntei também a opinião às pessoas, de 0 a 5, ou de 0 a 10, o quão confortáveis estão com o processo de tomada de decisão, o quanto estão motivados para a função que estão a exercer, era tudo de 0 a 10, não é? Ou de 0 a 5, agora não lembro da escala. E as pessoas tinham que colocar, e eu consegui, apesar de não ser one-on-one, saber exatamente quem o disse, mas consegui perceber ao nível de equipa, o que é que qual é a dinâmica, não é? E qual é a motivação, e qual é a preocupação. E eu acho que isto é muito importante, também às vezes pensarmos um bocadinho fora da caixa e como é que podemos recolher opiniões sem ser diretamente com o cara a cara, porque nós não conseguimos todos lidar muito bem com o cara a cara, não é? Vocês também fazem assim, alguma estratégia destas de recolher a opinião das vossas equipas? Sim, nós temos uma psicóloga que trabalha connosco e normalmente em articulação comigo vamos desenvolvendo aqui alguma forma de recolher esse parecer das pessoas. No entanto, na equipa e conhecendo a equipa, tu sabes sempre a quem é que tu podes perguntar que tem um sentido crítico mais apurado, não é? Numa visão mais geral das coisas, não tão individualmente como estavas a explicar, e para isso então existem os questionários, as reuniões, tudo mais. Mas tu também numa equipa consegues perceber as pessoas a quem vais pedir opinião sobre o quê, porque sabes que são mais frontais ou que têm mais experiência nesta área, acabas também por te ir habituando a ir considerando as características das pessoas. Mas sim, é muito importante que todos estejamos alinhados e que todos possam saber que têm voz naquilo que acontece na instituição, sim, fazem parte. Acontece-me algumas vezes que ao longo do ano eu tenho uma ou duas colegas que nunca dizem nada. Eu nunca sei o que elas pensam. Elas não dizem nada. Mesmo que, pronto, só se for mesmo uma pergunta que seja muito, muito frontal e não dizem, por exemplo, mas imagina, nós já ao longo das reuniões, eu acho que de uma maneira geral temos abertura, só que há colegas que, pronto, eu tenho uma ou duas que
pronto, não falam, mas acho que será assim. Mas, por exemplo, nós conhecemos o grupo. E então nós às vezes também estamos juntos, ou num café, ou aqui, e o meu grupo isto, eu tenho uma criança assim e não sei o quê. Depois vem a avaliação, que estamos todos em departamento, correu muito bem, está tudo não sei quantos, Nós próprios, não sou só eu, ei, então afinal, tu dizes isto, pois se calhar é melhor eu então pôr de outra maneira. É porque nós acabamos por nos conhecer, não é? E portanto nós também não podemos passar a imagem, porque não é verdade, de que tudo é fácil, não é? Nós temos dificuldade nas práticas com os meninos, com alguns comportamentos e até com algumas dificuldades da parte das crianças, temos dificuldades muitas vezes com os pais. Então podemos, se calhar, aquela colega com quem gostamos mais, ou até já aconteceu em departamento, o que é que vocês acham que eu devo fazer? Qual será a melhor situação? Eu acho que nós já temos muitos anos, muito calo e, portanto, temos abertura para conversar. Tenho realmente uma outra colega que não diz, mas pronto, também não tenho como dizer, não é? Eu gostava, não sei se bem a propósito, nesta altura, de dizer um dos cargos que o coordenador tem, que é a pior coisa que nos podia ter acontecido, que é ser avaliadores internos. Portanto, nós somos avaliadores dos nossos colegas e, como toda a gente sabe, e se eu me falar, existem cotas. Portanto, ao avaliarmos um colega que está... Deixa-me só dizer, quem não perceber muito disto que a Célia está a falar, vá ver a reportagem que deu na SIC, na segunda-feira, andem para trás, porque explicaram muito bem isto das cotas. Aliás, foi o Mário Nogueira da FEDPROS que explica com o exemplo das laranjas, mas aquilo realmente funciona, porque está perceptível para toda a gente. Portanto, vão ver a reportagem que realmente está muito bem explicado, tanto a avaliação do desempenho docente como as cotas. Pode avançar, Célia, desculpe. E foi das coisas que me tirou o sono, porque me tirou mesmo o sono, porque nós somos, portanto, a equipa dos avaliadores, eu terei que avaliar os educadores do pré-escolar e este ano, por exemplo, eu tinha 5 educadores, mas depois temos que jogar com todas as outras pessoas do agrupamento, jogar no sentido de temos de ver, e por acaso eu estava a trabalhar na biblioteca e tinha perfeitamente noção do muito trabalho que outros colegas de outros departamentos também fazem, quer dizer, e eu considero que tenho excelentes educadores, ótimos profissionais e simplesmente eles têm até excelente, mas depois os excelentes é como disse o Mário Nogueira, é como diz o sindicato, quer dizer, daquele só há cota para um, vai para baixo e depois há mais 2 e vai. E os colegas acabam por ter bom, acabam por ficar parados na carreira e muitas vezes criam-se mau ambiente com os coordenadores. Graças a Deus não tive, mas há muitas reclamações, porque é o sistema mais injusto e a coisa mais injusta que podem fazer a um professor é avaliar outro colega. E isto realmente eu acho que... Mas Ana Luísa e Mónica, vocês também têm que fazer avaliação, não têm? De avaliação de desempenho docente da vossa equipa? E isso é uma coisa que vos agrada ou não? Para mim é a pior das tarefas que me podem dar. Ainda esta tarde estive 1h30 nesse processo de abrir as fichas de autoavaliação que os colaboradores preencheram em julho, tirar a nota que se foram dando em cada uma das componentes, ver a justificação, dar a minha nota, justificar a minha nota. Pronto, aqui é assim, a avaliação de desempenho serve acima de tudo para ajudar cada um dos profissionais a progredir, não é? No seu desempenho profissional, porque numa IPSS não tem reflexo direto, ou seja, não há progressão na carreira por teres excelente ou muito bom, neste caso. Porque, de acordo com o contrato coletivo de trabalho, sobe de escalão independentemente dessas avaliações, não é? Exatamente. Não, portanto, uma coisa não tem implicação na outra. Poderá ter, se as direções assim acharem, uma implicação no ordenado final, se essa for o prémio a dar, ou um dia a mais de férias, ou qualquer coisa assim desse tipo, mas não tem muito mais. Mas faz parte das nossas funções. E é muito difícil porque nós somos educadores, a avaliar educadores.
E, portanto, às vezes estás a avaliar colegas e a perceber perfeitamente as dificuldades que os colegas têm, porque é que as têm, pela forma de ser, pelo grupo que tiveram, às vezes, no caso dos educadores, pela equipa de sala que tiveram, que às vezes também não ajuda, não é? Depois a autoavaliação da pessoa daquele ano ou daqueles meses acaba por ser reflexo de tudo o que se viveu com o grupo ou com a equipa de creche ou de jardim de infância, a forma como interagiu, ou até, e muitas vezes, o período pessoal das pessoas tem muito impacto na nossa forma de ser e estar na profissão, obviamente. E isso é preciso ter em conta. Mas ter em conta para 43 pessoas requer que eu saiba minimamente o que se passa na vida de 43 pessoas, o que também não me compete de alguma forma, quer dizer, não é? Eu não compete nem quer saber, eu não sou nada pessoa de querer saber a vida dos outros, mas às vezes é preciso perceber isto, que é, o colega não está no seu melhor, não está, estes meses não foram o seu melhor, é preciso isto perceber porque é que não foram, não é? Às vezes de uma forma direta, chamando as pessoas e tentando perceber o que é que se passa, qual é que foi o elemento mais que destruturou ali a questão, outras vezes de forma indireta, porque há pessoas, lá está, com quem não dá para falar diretamente, porque as pessoas também não é assim, não é? E, portanto, é preciso ter aqui este balanço de perceberes como é que chegas àquela pessoa e como é que chegas e como é que a avaliação pode ser transformadora para a pessoa, não é? Pode ser uma mais-valia para a pessoa. Nem sempre é fácil, porque depois sai-se do gabinete, diz ao colega do lado a avaliação que se teve e depois há aquelas questões do eu tive não sei o quê, tu tiveste não sei o quê, eu até acho que fiz o melhor trabalho que ela, mas depois há estas coisas todas, não é? Que se aquela pessoa está a passar por um período da vida pessoal muito difícil, se teve um grupo muito difícil, se sabemos que as condições que demos à pessoa não foi a melhor e apesar disso a pessoa não fez um mau trabalho, tem que ser valorizado, não é? Tem que ser tão ou mais valorizado do que alguém que até teve um grupo que já conhecia, uns pais que não deram trabalho, não é? Porque isto às vezes também requer um bocadinho, um auxiliar com quem fez uma excelente equipa, alguém que conhece o resto da equipa há muito tempo e, portanto, facilmente estava integrado. São todos pozinhos de perlim-pim-pim que mexem e que mexem na vida das pessoas e que às vezes é difícil, é muito difícil para quem está neste lado, porque sabemos o que é estar daquele e também somos avaliados, atenção, também somos avaliados, mas sabemos o que é estar daquele lado, mas estamos com esta dupla função de avaliar o trabalho pedagógico, mas perceber que o trabalho pedagógico é todo. O trabalho pedagógico que fazes é tudo da tua pessoa, não é? É tudo o que te envolveu No fundo, naquele timing. no fundo eu ouço e quase que faço uma ponte para aquilo que é ser o educador de infância em sala com 12 meninos ou com 25, não é? Porque no fundo é estares atenta ao que se passa e com base àquilo que estás atento, planeares a tua ação e a tua avaliação e essa tua avaliação serve para planeares a tua ação. Portanto, é sempre uma avaliação que é formativa e que te ajuda a construir a ação, não é? No fundo é isto enquanto coordenadora, portanto é isso que tu estás a Basicamente defender. é um grupo de 43. Pois, e a quem tu não consegues fazer uma observação direta todos os dias, não é? Porque não consegues estar com 43 pessoas todos os dias, não é? Obviamente. Mónica, queres acrescentar aqui alguma coisa desta parte, desta reflexão? Passa-se muito da mesma forma do que a Luísa descreveu. Pegando só na última coisa que estavas a referir, Luísa, que se calhar esta interpretação de que se a equipa pedagógica não fez um bom trabalho, é sinal que eu não fiz um bom trabalho. E, portanto, a avaliação que nós vamos fazendo e as reflexões, claro que a avaliação e a reflexão que vamos fazendo de forma mais ou menos formal com cada uma, acaba por ser reflexo disso mesmo e que nós queremos que todas estejam bem, que o nosso papel é fazer com que toda esta engrenagem funcione, não é? Nós quase que somos aqui o óleo que faz isto tudo funcionar, mas cada uma no seu canto faça as coisas da forma melhor possível, considerando as especificidades de cada uma. Por isso não tenho muito mais a acrescentar, não sei só este parecer. Eu queria só dizer-vos aqui algumas coisas que
que vão sendo ditas, está a haver um diálogo muito interessante nos comentários, como sempre, e eu agradeço, porque depois vou sempre ler e aprendo também imenso com os vossos diálogos. Há pouco, quando eu estava a ver que as pessoas na rede pública, quando eu perguntava à Célia se poderiam ou não ser despedidas, dispensadas, o Henrique disse que há sempre quem não veja o seu contrato renovado, há quem seja convidado a trocar de estabelecimento ou a apresentar um pedido para um ano com o artigo 79. Esse eu não sei o que é, depois se o Henrique quiser clarificar. Não é verdade que não se possa ser punido, entre aspas, mas tem de haver das chefias tem de haver, mas há de haver das chefias intermédias uma visão que permita saber o que interessa para o agrupamento. Entretanto, também tinha aqui outra visão que a Ana Louro trouxe aqui, uma outra ideia sobre este assunto, que a escola pública é inclusão, não se filtram crianças nem famílias. A criança é o centro, a idade do educador reflete experiência. Muitos educadores que chegam à escola pública, mais novos, refletem insegurança e pouca sabedoria. Sou coordenadora do Departamento da Rede Pública, a maior motivação é saber estar a aprender com os outros. Não podia concordar mais com o que a Ana está a dizer e de facto também vai ao encontro de algo que a Ana Amaral também tinha dito há pouco que eu consegui apanhar, que foi, muitas vezes, o que não interessa é a idade, o que interessa é o gosto pela profissão. Eu aqui, concordo, mas, estou um bocadinho ali com a Ana Luísa, não é? Eu concordo, mas acho sempre que sim, é o gosto pela profissão, mas aos 60, 62, 63 anos, não sei se, eu digo não sei mesmo porque não sei, eu coloco-me em perspectiva, não sei se vou ter a mesma vontade de inovar e de aprender uma pedagogia totalmente nova como tenho agora, aos 35, não é? Por isso eu coloco esta questão hipotética para mim própria, e como eu própria não consigo responder a isto, mas depois tenho exemplos como a Célia, não é? Que querem inovar, que estão sempre, como a Margarida Barbieri, por exemplo, que está sempre com os projetos de Erasmus, como a Juca, não é? Que esteve aqui há 2 semanas, e portanto são pessoas que estão há muitos anos na profissão, com um gosto tremendo e sempre a inovar. Portanto, há exceções, obviamente, e se calhar há a regra, não há exceção. Temos aqui mais alguns comentários em que temos... O Henrique Santos disse aqui algo que vai muito ao encontro do que a Ana Luísa me enviou hoje à tarde como mote para a reunião de hoje. Que ele fala de algo muito interessante que é ser líder versus ser chefe, não é? Então, aqui, numa instituição com chefia, há uma tendência para os chefiados se deixarem chefiar. Numa instituição com um líder, há uma tendência para se inovar em parceria, porque todas as ideias e opiniões contam, mesmo que tenham de ser buriladas. E uma parte dos problemas surge quando as ideias, mesmo as mais básicas e ignorantes, não são escutadas. E normalmente entre adultos tendemos a repetir, mesmo que inconscientemente, o que fazemos com as crianças e vice-versa. É que há alguma provocação que o Henrique nos deixa relativamente a este assunto. Tu também tinhas falado sobre esta questão e aliás abriste a tua participação, Ana, falando de que não concordas muito com a palavra coordenador, acreditas mais em ser líder ou ser mediador. Queres refletir um bocadinho sobre isso e já nos vamos aproximando do final porque já estamos a cumprir 1h30 e eu não quero abusar da minha sorte por ter convosco. Portanto, Ana, queres acrescentar alguma coisa a esta Eu acho que o que o Henrique escreveu neste caso é certíssimo. Mais uma vez, o que eu te mandei hoje tinha sido publicado pelo professor José Matias Alves, que é professor da Universidade Católica, hoje também, e olhei para aquilo e pensei, não, isto é rigorosamente o mote da nossa conversa, e dizia isto: temos que mudar as lideranças. A liderança tendo em vista o significado, a liderança tendo em vista a resolução de problemas, a liderança que respeita os colegas, a liderança como responsabilidade partilhada, a liderança que serve os objetivos da escola, a liderança que é forte o suficiente para exigir muito de toda a gente e liderança terna o suficiente para dar ânimo ao coração. São estas as imagens e liderança que precisamos para a escola como comunidade. Servioni, em 2004. Mas eu acho que o grande desafio é um bocadinho isso, não é? É conseguir ser um líder que motiva, mas um líder que motiva com a emoção e o carinho preciso para isso, e acima de tudo um líder que motiva porque está motivado. E desmotivar neste lado é fácil também. Às vezes temos que nos automotivar um bocadinho. A minha pergunta é muito essa: quem é que cuida dos líderes, não é?
Cuidamos todos um bocadinho, acho que cuidamos todos um bocadinho. O facto de sermos educadores ajuda muito. Olha, a mim, geralmente, quando estou muito motivada, vou para o jardim de infância. E os miúdos motivam-me sempre, geralmente. É o que acaba por me acontecer. Mas esta questão muito burocrática, às vezes, né? Passas dias tão metida na burocracia, ou dias inteiros no computador, ou com problemas com pais, ou com direção, ou com finanças, o que quer que seja. E às vezes é preciso parar e pensar um bocadinho o que é que me faz estar aqui. E no meu caso concreto, eu fui contratada para ser diretora pedagógica, portanto, nem sequer é o caso de, ok, vou é pedir para ser educadora só outra vez. Eu ali nunca Pois. fui só educadora, não é? Nunca fui. Às vezes é um bocadinho isso, mas é difícil. Ser um bom líder é muito difícil, acho que em qualquer instituição, em qualquer dinâmica, organização, requer muito autocontrole, e requer uma coisa que nós não temos, que eu acho que era fundamental e que já não temos tempo de falar aqui, que é formação. Requer formação. Um diretor técnico tem que ter competência, tem que ter a competência de perceber de uma série de documentação. Por exemplo, que eu andei 1 ano e meio aos papéis a tentar perceber o que era aquilo, afinal, que eu teria que saber e teria que assinar, e que nem estava a perceber muito bem o que era neste caso específico. E depois formação disto, de liderança de equipas, como é que se faz uma formação de como se forma um líder de uma equipa. E não é o educador de infância que está habituado a trabalhar com o seu grupo, que de repente vai liderar uma equipa. É diferente. Há coisas que nós aproveitamos, mas é muito diferente. E requer muito trabalho. Nem sempre é fácil. Há dias melhores e dias piores. Mónica, Célia, vocês concordam com esta visão de líder versus coordenador? Eu concordo. E aquilo, eu sei que às vezes tenho um discurso um bocadinho sonhador, mas aquilo que realmente me motiva e que faz estar todos os dias lá, eu quero que o dia de cada criança naquele sítio valha a pena, que não seja só mais um dia. E que não seja só para as crianças, que seja também para a equipa, mesmo que aquilo que ela pensou fazer tenha corrido muito mal na visão dela, e que depois em análise nós consigamos até descobrir que houve aspectos bastante positivos, embora não tenha sido exatamente como ela idealizou, e que se calhar aí é que está a magia. E é preciso cuidarmos de nós e aprender a dizer que não. É muito difícil dizer que não. É muito difícil É dizer muito que não. difícil, porque nós queremos toda a gente feliz e dizer que sim a tudo e vamos embora, mas também é preciso estar segura quando é preciso dizer que não. É preciso ter empatia, mas envolvermos-nos, mas ao mesmo tempo conseguir um equilíbrio, ter o distanciamento necessário para ter uma decisão final racional, por mais que o nosso coração esteja lá todo embrulhado naquilo também, que diz respeito às outras pessoas. Isso é um jogo muito difícil de se fazer, e é muito, muito desgastante. No entanto, nós vamos buscar energia também às nossas colegas, nas características delas e nisto que é uma equipa tão diferente e que em cada uma há uma característica que nos dá alento, seja por ser mais assim ou mais daquela forma. Mas as dificuldades parecem-me que são transversais. São transversais. E estás-me a fazer lembrar aquilo que a Joana Freitas Luís acabou também de escrever, que foi focar-nos, ela não disse a palavra focar, mas estou a acrescentar naquilo que nos move, não é? Eu, pelo menos aqui na Tshaldari, que me identifico com muitos dos contratempos que vocês estão a dizer, cada vez que tenho essas dificuldades, do que é que vocês estão a falar também, são transversais também para este lado, é focar no que é que me move, não é? E, portanto, não podia concordar mais com o que acabaste de escrever, Joana. E isso estás a dizer também é isso, não é, Mónica? É pensares muito, tens esse lado sonhador de que estás a cumprir também, de alguma forma, uma missão, isso, não é? É isso. Célia, relativamente à liderança, um coordenador de departamento também é um líder? Era o que eu ia dizer, eu acho que o nome é o que menos importa, se é coordenador, se tem outro nome qualquer, importa sim o que consegue fazer com a equipa. A harmonia
os tempos em que são mais difíceis, tentarmos todos juntos chegar a uma solução, não pensarmos todos da mesma maneira, mas depois tem que haver um foco e temos que estar sempre o mais focados possível, mas motivados, acima de tudo temos de estar motivados nós e os colegas, e portanto eu quando estou, sei que tenho, por exemplo numa reunião, eu sei que tenho que transmitir algumas coisas, mas eu sou educadora, eu estou com os meus colegas, eu ouço o que eles dizem, eles ouvem o que eu digo, nós somos todos parceiros, eles sabem que eu só estou ali para dizer algumas coisas e para todos juntos refletirmos e nos ajudarmos uns aos outros. E eu acho que tem que ser mesmo isso que nos move, é a paixão pela educação. Mónica, aqui só relativamente àquela questão da formação. A Luísa disse que nos falta formação. Eu penso que ao nível de formação de supervisão há imensa, mas este tipo de formação que a Luísa estava a falar, Mónica, tu sentes que também se tivesses formação, que tipo de formação é que tu gostarias de ter para exercer melhor as tuas funções como coordenadora? Eu fiz uma formação há algum tempo para coordenadores pedagógicos e para coordenação, cadeira de cargos de coordenação, e foi tudo muito burocrático. Gostava de ter tido mais especificidades ao nível das relações humanas, da comunicação. Eu acho que é mesmo o que é mais importante. E claro que o facto de ter uma psicóloga a trabalhar na instituição também nos ajuda aqui a alinhar às vezes aqui algumas ideias nessa parte relacional, que é isso que eu acho que é mais essencial nesta parte e que nos faz também, enquanto educadores, desculpa fugir ao assunto, também nas relações com os pais, com as famílias, essa parte relacional é fundamental na nossa formação, seja de coordenação ou seja na educação de infância. Acho que é mesmo uma falha. Eu, por acaso, uma das questões que tínhamos, mas já estamos mesmo a terminar o tempo, era como lidar com as expectativas de direção, equipa, pai, não é? E vocês estão no meio disto, como mediadores, a tentarem articular tudo isto. E isto é difícil, se ainda se como um com salda, não é? Como é que vocês conseguem? Onde é que vocês vão buscar energia? É, como diz as colegas, há uns dias melhores, há outros piores, mas acho que os elos que se vão criando ao longo de muito tempo, porque realmente eu estou neste agrupamento há 20 anos e tenho colegas que estão comigo há 20 anos e, portanto, os elos que se vão ligando permitem-nos que a gente tenha a experiência e a maturidade para tentarmos levar da melhor maneira. Porque a direção neste momento neste momento e há mais anos também, cada vez mais também houve os educadores, também sente, porque nós não temos representatividade neste momento de uma educadora na direção, portanto tem apenas até o primeiro ciclo e tem do segundo e terceiro ciclo, portanto não temos foi mais um dos belos cortes que o ministro resolveu fazer. Então a nossa educadora saiu e, portanto, quando as direções sentem que têm um grupo dinâmico, um grupo que sabe que tem uma coordenadora que depois pode transmitir da melhor maneira e se calhar olha, não foi bem percebida, então eu vou levar melhor, vamos tentar entender e encontrar a melhor maneira de trabalharmos, acho que é fundamental, pronto, olha, é a nossa casa. Mónica, Luísa, assim, a última questão, se vocês pudessem não, vão dar agora, um conselho aos colegas que estão a exercer pela primeira vez ou repetidamente o cargo como coordenação, como diretores técnicos, como líderes, que conselhos é que vocês dão? Ana Luísa, Mónica, isso. A Mónica fica sempre aqui no meio porque eu vejo-vos assim, por isso é que eu digo sempre a Mónica no meio, mas podemos inverter. Não, mas eu posso começar, eu aqui posso começar. Olha, dava um conselho de algo que fiz durante muito tempo e que depois precisei de tempo para não ver as coisas assim, que era a questão de se nem tudo correr como a equipa planeou,
a culpa é da equipa toda, não é só minha. Este foco, eu sou muito focada nestas questões, que é se eu planeei isto com a equipa, se isto não correu como estava planeado, eu fiz alguma coisa que não estava certo. E viver os primeiros tempos com este peso do eu não consegui, nós não conseguimos lá chegar e alguma coisa fiz mal, nem sempre é fácil. E, portanto, o partilhar responsabilidades a todos os níveis, tanto da organização, mas depois também de responsabilidades. Claro que a última responsável sou eu, pela equipa toda e por tudo o que acontece nas salas e por tudo o que ali acontece, mas é preciso ver estas responsabilidades em cadeia, não é? Não vêm do nada, não vêm de tudo o que eu fiz ou do que eu não fiz, vêm da equipa em si. E depois sempre que tenham muita dificuldade, pensem um bocadinho de lidar de arranjar dinâmicas com a equipa, pensem um bocadinho no que fazemos enquanto educadores de infância, não é? A facilidade que nós temos de arranjar dinâmicas com os miúdos e depois com os crescidos é sempre um bocadinho mais difícil. Às vezes, pegar numa dinâmica simples e transformá-la, não é fazer dos colegas, não é infantilizar colegas também, não é nada disso que eu estou a falar, mas às vezes estratégias simples que usamos com o grupo, uma coisa tão simples que fazemos todos os dias em Jardim de Infância, que é um conselho, não é? Uma reunião de conselho final, ou um diário do o que gostei, o que não gostei, é uma coisa tão simples de se fazer numa reunião de colegas, não é? O que é que gostaram, o que é que não gostaram, coisas assim, e às vezes arranjamos grandes confusões, queremos ir buscar coisas muito articuladas e muito, agora tem que ser um focos grupos, porque isto é que, com isto é que consigo, às vezes o mais simples, não é? O essencial é invisível aos olhos e o mais simples às vezes acaba por ser o mais perfeito. Acima de tudo, sejam verdadeiros. Eu acho que se formos verdadeiros naquilo que sabemos e naquilo que não sabemos. Quando não sei, não sei. Os meus dias são passados com pessoas que entram no gabinete e dizem: Luísa, preciso que me diga, e eu respondo sempre: se eu souber. Pois. Souber. Há muita coisa que eu não sei. Se calhar devia saber, mas não sei, tenho que ir à procura de respostas. Eu não sou um livro, não é, que se abre e se tem lá a resposta para o que é que vamos fazer. É, se eu souber, se eu puder, se eu lá chegar. Acho que é um bom ponto de partida. Obrigada. Acrescento aqui à Luísa, porque me revejo em muitas das coisas que ela dizia, acho que os conselhos vão por aí. Além de serem verdadeiros, da transparência, importem-se com as pessoas, importem-se, escutem, é muito importante. E eu passei desta coisa de só o meu canto e o meu umbigo me importa, para ter que me importar com as outras pessoas, e faz toda a diferença quando nos importamos com as pessoas verdadeiramente, queremos saber. E acho que é só isso, acho que a Luísa já disse tudo. Obrigada, Mónica. Célia, deixe-me dizer que tenho aqui várias colegas que ao longo da conversa têm vindo dizer que você é uma excelente coordenadora. Houve aqui uma colega que disse que realmente o ambiente que você cria nas reuniões é bastante positivo. Obrigada às colegas que me estão a ouvir. Eu acho que as colegas do painel realmente disseram o que é essencial, não é? Se formos à parte prática, temos que saber que temos que ler muito, temos que saber que temos que nos dedicar muito aos documentos, temos de saber que não sabemos tudo, evidentemente que não sabemos tudo, mas também que somos um pilar com o qual os colegas podem contar, mas eu também tenho que contar com eles, porque eu sou mais uma parceira no meio dos meus colegas. E no momento, já não é no momento, há décadas que a nossa educação anda pela Rua da Amargura, as escolas públicas, eu não falo das públicas, um dia vem uma legislação, no ano a seguir vem outro ministro e depois vem outra legislação, e é muito desmotivador, é a grande desmotivação que existe na rede pública, é os professores estarem constantemente enfiados em burocracia, 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 e eu acho que quem entra para esta profissão tem que estar preparado para isso e tem que sentir, acima de tudo, que tem vocação, que tem entusiasmo e que quer estar aqui, porque é preciso mesmo gostar muito.
Muito obrigada às três. Permitam-me acrescentar o que é que eu aconselharia, que também já estive e continuo a estar. Eu, antes de concorrer para ser coordenadora pedagógica, fiz uma pós-graduação na Irlanda sobre gestão de recursos humanos. E também tínhamos uma bíblia, tipo, imaginem, OCEP da educação, isto são, imaginem, as OCEP dos recursos humanos, e fala sobre a gestão de recursos humanos num contexto de business, mas que nós conseguimos claramente fazer a ponte para o nosso meio, e fala-nos muito sobre o tipo de profissional que nós somos, o tipo de profissional, os vários tipos de profissionais que existem numa instituição, como podemos lidar com as expectativas, como podemos trabalhar com diferentes tipos de profissionais, e é um livro que eu aconselho mesmo muito. Eu não sei se há em português, mas é um livro muito bom que me ajuda muito e ainda me continua a ajudar. E depois há outro, que às vezes falo muitas vezes nas minhas formações, de Dale Carnegie, publicado em 1937, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro maravilhoso, maravilhoso. Não é um livro para se ler de uma vez, é um livro para termos na mesa de cabeceira e hoje lemos um bocado e daqui a uns dias lemos outro. Porque continua atual e porque nos dá estratégias fundamentais para fazer aquilo que a Mónica disse, para nos importarmos com os outros. E nós só conseguimos influenciar pessoas e fazer amigos quando nos importamos com as pessoas, não é? Quando as cativamos e depois nos tornamos também responsáveis por elas mesmas, como nos fala o Príncipezinho. Queria agradecer a todos vós que também que estiveram aqui connosco esta noite. Muitas coordenadoras que eu conheço o trabalho e que admiro e que estiveram aqui, a Otília Ramos, a Susana Racha, a Ana Correia Amaral, certamente outras que eu não consegui apanhar pelos comentários ou que não comentaram nada, mas que eu sei que fazem um trabalho notável na gestão aqui hoje focámos um bocado na equipa, portanto eu sei que fazem um trabalho notável enquanto líderes de uma equipa, e portanto também queria agradecer o facto de estarem aqui. Para mim é muito importante que tenham estado aqui hoje. Agradecer às minhas convidadas, Célia, Ana Luísa, Mónica, uma vez mais, por nos terem ajudado a elevar a reflexão sobre este tema. Também tentei um bocadinho com o episódio de hoje mimar um bocadinho os coordenadores e também fazer com que os coordenadores não se sintam sozinhos, e que também se sintam um bocadinho acarinhados, porque não há equipas sem coordenadores, não pode haver, não é? Tem de haver coordenadores, tem de haver líderes, tem de haver sempre pessoas que estão a comandar. Não há barco sem comandante, não é? Não é possível, nós não podemos estar todos, cada um com uma mão no barco. Nós contribuímos todos para que o barco ande, mas precisamos que alguém esteja ali a segurar no leme, não é? Portanto, um bocadinho por aí. Muito obrigada a todos que contribuíram com os vossos comentários ou que simplesmente nos fizeram companhia. Peço desculpa por não ter lido mais comentários, mas de facto não há tempo para tudo, até já me estiquei bastante hoje. E, portanto, eu regresso daqui a 2 semanas, e o tema será estratégias para trabalharmos com as famílias. Portanto, vamos nos focar muito nas famílias daqui a 2 semanas. Eu tenho trabalhado aqui em temas que eu vou sentindo que são cruciais no início do ano letivo e, portanto, as famílias obviamente que o sabem, portanto, iremos ter aqui um episódio dedicado às famílias, com várias estratégias para envolvermos as famílias, não só no início do ano letivo, mas depois ao longo do ano letivo todo. O episódio de hoje fica disponível, como vocês já sabem, em todas as plataformas de podcast, e eu continuo sempre à vossa disposição para vos esclarecer sobre a Child Diary, que, como vocês sabem, é o braço direito dos educadores de infância em Portugal. Obrigada, Ana Luísa, obrigada, Mónica, obrigada, Célia. Obrigada, boa noite. Obrigada, Vanessa, pelo convite. Obrigada. Para a semana, não, até para daqui a 15 dias.